Olá, internautas, aqui da TV 61, da TV 247. Começamos mais um bate-papo com o Hélio Dolly, hoje, 1º de abril de 2022, aniversário do golpe. Este será um dos temas aqui do nosso bate-papo. Mas ontem foi um dia muito quente, né? Já se esperava, né? O próprio Hélio já tinha falado aqui em outros bate-papos anteriores que ia funilar essa situação, né? À medida que fosse os prazos, né, fossem se aproximando. E ontem tivemos a desistência do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Ele saiu do Podemos, se filiou à União Brasil e desistiu da candidatura à presidência da República. Ele vai comentar sobre isso e vai falar também da manobra de João Dória, governador do estado de São Paulo, que anunciou a desistência da candidatura, depois voltou atrás, enfim. E toda essa situação deixa a terceira via ainda mais indefinida. O Hélio vai comentar também sobre a ordem do dia do ministro da Defesa, Braga Neto, em que exaltou o golpe militar de 1964, ignorando totalmente a realidade daquele momento e do momento que a gente vive. No baú, o assunto é justamente esse. Os dias 31 de março e 1º de abril, e como que esse golpe mudou a vida, afetou a vida de muita gente, inclusive a vida do Hélio Dolly. Hélio, vamos então começar pela desistência do Moro, né? Tem situações muito interessantes, você vai analisar aí, mas eu queria agregar um ponto que eu inclusive cheguei a ler, que houve uma traição do Sérgio Moro em relação ao Podemos, né? O Podemos gastou muito dinheiro com ele, de repente ele sai, assim, larga tudo. A presidente do Podemos parece que ficou sabendo pela imprensa. Isso demonstra muito o caráter desse cidadão aí, dessa pessoa desprezível, esse Sérgio Moro, né? Exatamente, Negrão. Bom dia aí a você, bom dia a todas e todos. Negrão, o Moro é o que é, né? O Moro não é diferente do que ele é. Ele é um cara despreparado socialmente, é um cara mal formado, é um cara que não sabe falar, que não sabe escrever, e que, surpreendentemente, virou juiz. E é um cara mal educado, é um cara egocêntrico, né? Centrado nele. Isso aí tudo se refletiu nessa postura dele ontem. Quer dizer, eu estou começando por onde você terminou, né? Falou. Se o cara quer mudar de partido e não está num conflito, quando o cara está brigando no partido e tem que mudar porque está brigando, é uma coisa. Mas quando o cara está saindo de um partido que deu tudo a ele, né? Quer dizer, que o filiou com grande festa, fez um grande evento, pagou salário mensal para ele, financiou uma viagem dele que ninguém sabe para quê, para a Alemanha. Quer dizer, aí de repente o cara sai sem nem dar tchau, né? Quer dizer, sem nem avisar a presidenta do partido que o recebeu, né, com festas, tal, achando que estava ali seu candidato, um grande candidato à presidência da República, não foi nem avisada, soube pelos outros, soube pela imprensa, pelos outros. Tal. Então, isso é o Sérgio Moro, é um desqualificado. Sérgio Moro é um cidadão desqualificado. Vamos pôr isso na cabeça. Ele não tem qualificação. O que ele fez no Brasil, em torno de destruição da economia brasileira, em torno de perseguição política, a pretexto de combater a corrupção, que é algo que nós não devemos ser contra. Eu não sou contra combater a corrupção, mas combater dentro dos marcos legais, dos marcos constitucionais, sem perseguição política. Corrupto, seja lá qual for o seu viés político, partido, origem, classe, tem que ser punido, tem que ser julgado, condenado, se for o caso. Bom, mas passando disso, eu acho que ontem a gente passou a manhã imaginando que finalmente essa tal da terceira via iria se viabilizar. Por que seria viabilizar a terceira via? Seria ela encontrar um consenso em torno de uma candidatura única para enfrentar a polarização que existe entre Lula e Bolsonaro.
como a gente tem falado aqui repetidas vezes, inclusive nós falamos no último programa, a única alternativa para a terceira via é ter um único candidato. E isso é difícil, porque você tem candidatos que parecem inamovíveis, como, por exemplo, o Ciro Gomes, do PDT, como é o Dória, do PSDB. O Dória foi aprovado por uma eleição prévia, interna do partido. Agora, é preciso que eles se abdiquem para que se encontre uma solução de uma única chapa. Senão, a terceira via não tem a menor chance de chegar ao segundo turno. Quer dizer, eu não estou dizendo que se ela unificar, ela chega, não. Mas unificar é a única maneira de tentar chegar. Quando pela manhã se anunciou que o Moro iria desistir da candidatura e que o Dória iria permanecer no cargo de governador e assim não seria candidato, mas no seguinte, olha, menos 2. Quem que sobra agora? Para valer mesmo, sobram a Simone Tebet, sobrariam a Simone Tebet do MDB e o Eduardo Leite, que viria a ser, então, o candidato do PSDB, caso o Dória realmente desistisse. Tem aquele Janones, mas que é irrelevante. O Janones existe porque alguma mídia aí resolve dar peso a ele, acreditou numa história de que ele era o rei das redes sociais, umas bobagens dessa, e começou a falar desse Janones, que não é um candidato expressivo, do partido pequeno do Avante. Mas o que aconteceu? O que eu acho que aconteceu é o seguinte: primeiro, de um lado, a constatação do Moro de que ele não vai longe. Ele não vai longe, ele está emperrado, ele surgiu aparecendo como o grande terceira via, mas não é. E ele está num partido com poucos recursos. Estava no Podemos, um partido com poucos recursos. Ele resolveu ir para a União Brasil. Agora, ele resolveu ir para a União Brasil já tendo a alternativa de não ser candidato a presidente, mas ele deixou uma janela aberta. Ele disse, por enquanto, no momento, acho que foi a palavra que ele usou, ele não é candidato a presidente no momento. Por quê? Porque a União Brasil não quis recebê-lo como candidato a presidente. União Brasil está em negociações com o MDB, com o PSDB e Cidadania em torno dessa candidatura única. Se o Moro vai para lá, eles criariam uma confusão a mais. Além daqui, a União Brasil não está fazendo muita questão de ter para si o candidato a presidente. Então, falaram, espera aí, você não vem para cá como presidente, não. Você pode vir, nós temos um enorme fundo eleitoral, nós temos recursos, muito mais do que o Podemos, para uma candidatura, você não vem para ser candidato a presidente. E o Moro, na verdade, quer ser candidato a deputado federal. E ele está escolhendo São Paulo. Isso aí eu não sei exatamente por que São Paulo e não Paraná, para ser deputado federal, que é o estado dele. Bom, então você tira o Moro da jogada. Agora, o Moro fica ali. Ele fica ali porque ele fala assim, quem sabe se em determinado momento me chamam, em determinado momento chego à conclusão de que eu sou a melhor alternativa. Então, ele fica ali disponível. O Moro está na prateleira. Ele está disponível. Ele não é candidato a presidente, mas está ali disponível caso haja alguma necessidade dele ser. Agora, a grande jogada ontem, isso, falar que é uma grande jogada não é um elogio, mas o Dória, para mim, foi uma grande encenação, Negrão. É uma opinião, tá? Eu não tenho provas, eu tenho convicção, para usar uma expressão lavajatista. Mas as convicções são muito fortes, né? São muito fortes. A gente sabe a gente sabe quem é Dória, né? Como ele é. Exato. O Dória é um marqueteiro, vamos dizer Exato. assim, é um cara de marketing, né? Um cara acostumado a trabalhar com publicidade, com televisão, com ele se autopromove, ele tem uma figura desenhada, né? Ele não é totalmente real, ele é uma figura desenhada para exercer aquele papel. Então, eu acho que o Dória deu uma grande jogada ao vazar. Você veja só, não foi ninguém que anunciou, vazou para os jornalistas que o Dória teria dito na noite anterior, né, na noite do dia 30, que ele iria continuar no governo, não iria passar o governo para o Rodrigo Garcia, que foi para o PSDB para ser o candidato a governador.
e que tem nos seus planos, e agora vai cumprir, exercer o mandato de governador de ontem, ou de hoje, até o final do mandato, e ser candidato no cargo de governador, que a lei permite isso. Né? Ele é um candidato à reeleição, porque ele vai exercer o governo. No momento em que o Dória anuncia que vai continuar no governo, o que significa? Não sou mais candidato a presidente da República. E significava também um problema para o PSDB, porque ele não era candidato e o Rodrigo Garcia não assumiria o cargo, teria mais dificuldades para emplacar como governador de São Paulo. E o PSDB de São Paulo poderia perder a chance de ter de novo o governador de São Paulo. Porque o Rodrigo Garcia já não está bem nas pesquisas, mas isso a gente já falou, não significa nada. Ele pode crescer, ainda mais sendo governador do Estado, ele pode crescer muito ainda. Então, foi aquela coisa, Dória não é mais candidato. Aí, por isso que eu digo, naquela manhã de ontem, parecia, bom, Dória sai fora e Moro sai fora, está aberto aí o caminho para Eduardo Leite e Simone Tebet. Finalmente, a terceira via vai encontrar seu ponto comum, fica faltando só Ciro Gomes. Mas, como eu digo, a unificação de candidaturas é um excelente pretexto para você sair da corrida eleitoral, sem passar vergonha. Tipo assim, olha, em nome da unidade, eu me rendo, tal, em nome do povo brasileiro, nós vamos nos unir. Aí desiste da candidatura. A candidatura do Ciro Gomes está se demonstrando também inviável. Não tem espaço de crescimento para o Ciro Gomes. Não há espaço para ele crescer muito. Pode até crescer um pouco, mas não vai crescer, a não ser que ele fosse o candidato dessa terceira via, o que é improvável, que ele seja esse candidato unificado, vamos dizer assim. Então, o Dória fez uma jogada para ser o personagem do dia. O Dória ontem foi o assunto político do dia. E ele criou uma expectativa para fala dele marcada para as 16 horas. O dia inteiro foi aquela expectativa. Em determinado momento, vazou também de, olha, o Dória não vai desistir, não. Ele vai manter a candidatura dele à presidência. Né? Mas foi o assunto, e havia uma expectativa. Os canais de notícia transmitiram ao vivo o discurso do Dória. E não só o discurso, como grande parte da solenidade. Era uma solenidade produzida, né? Muito produzida. Levaram lá prefeitos, todas as autoridades do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, apresentação das realizações do governo do Dória. Foi uma coisa produzida para ser um grande evento. Aí o Dória ia chegar nesse grande evento e frustrar todo mundo, dizer assim, olha, eu agora resolvi continuar governador, o Rodrigo Garcia vai ser candidato sem ser governador, e eu não sou mais... Ora, ele fez aquilo tudo, e como eu repito aqui, é minha opinião, eu não tenho nenhuma prova disso. Ele fez aquilo tudo como jogada de marketing. Ele queria as atenções para ele, no dia de ontem, para o evento produzido por eles, e para o discurso dele. Era isso que ele queria. E queria, inclusive, com isso, também crescer a candidatura do Rodrigo Garcia, dar um peso à candidatura do Rodrigo Garcia. E ele foi beneficiado também pela nota do presidente do PSDB, o Bruno Araújo, deputado. Ele viu o seguinte, pô, se o Dória fizer isso, nós estamos lascados, o PSDB vai acabar. Mesmo lançando o Eduardo Leite para presidente da República, é no meio de uma crise, de uma divisão partidária enorme. Então, ele soltou uma nota dizendo, olha, o Dória é nosso candidato. Então, o Dória agora, além de ter ganhado uma enorme projeção no dia de ontem, ele ainda ganhou um papel escrito dizendo que ele é o candidato do PSDB. E assim, a hipótese Eduardo Leite reduziu-se. Ela caiu mais, porque o Eduardo Leite ficou no PSDB. Se o PSDB diz que o candidato é Dória, não adianta você tentar formar uma chapa única da terceira via com Eduardo Leite, porque o candidato do PSDB é o Dória, que saiu do governo. Você imagina agora, o Dória sai do governo e o PSDB diz para ele, olha, não é você mais o candidato. Ele fica onde? Saiu do governo, vai ser candidato aqui. Vai ser candidato a deputado? O Senado já está congestionado em São Paulo. Então, Negrão, eu acho que é o seguinte, a terceira via teve perto ontem de dar um passo adiante, mas não deu. Com essa coisa do Dória, não deu.
continua nessa dúvida. Ou ela se unifica, e aí, Negrão, algumas pessoas dizem assim, poxa, a eleição é Lula e Bolsonaro, não tem terceira vez. Eu não estou aqui como torcedor, não. Minha posição é muito clara, minha posição política é muito clara. Mas eu aqui estou contando as coisas como as vejo. E eu vejo claramente isso. Se a terceira via se viabilizasse, ela tem aí um potencial na faixa de 30% dos votos que poderia levá-la ao segundo turno com um enfraquecimento do Bolsonaro. São hipóteses, não é Até porque, determinado. Hélio, a terceira via está na pauta, né? Está aí todo mundo fazendo esse debate e, como você mencionou aí, né? Em torno de 30% do voto é um peso muito grande que pode definir. Inclusive, se ela não ocorrer, inclusive a grande, como está se direcionando para isso, é a grande questão, né? Porque o que se quer saber agora é o seguinte: para onde vão os votos, né? Essa composição, né, como você já analisou lá em outros programas anteriores, ela viabiliza uma força política, mas se ela não viabilizar, para onde vão esses votos? Né? Por exemplo, já vou fazer a pergunta para você. Para onde vão os votos de Sérgio Moro? Negrão, a tendência é que parte desses votos do Sérgio Moro voltem para o Bolsonaro. Quer dizer, é aquele cara anti-esquerda, anti-PT, de tendências conservadoras, que, decepcionado com Bolsonaro, viu no Moro uma alternativa para essa corrente, vamos chamar assim, de extrema-direita. Moro é de extrema-direita. Então, parte desse eleitorado volta para o Bolsonaro não por apoio a Bolsonaro, pela negativa ao Lula. Então, assim, eu vou ter que ir para o Bolsonaro para derrotar o Lula, senão nós não vamos derrotar o Lula. Outra parte desse eleitorado, que não é necessariamente bolsonarista, que é um cara que ainda mantém aquela ingenuidade de achar que o Sérgio Moro estava combatendo a corrupção, que ele é um cara sério, que ele é um cara honesto, essa parte pode ir para um candidato de terceira via, para um outro candidato à terceira via. Então, eu acho que essa movimentação do Moro, obviamente, ela não beneficia o Lula. Ela não beneficia o Lula, óbvio, não vai voto do Moro para o Lula, óbvio. Então, ela favorece a polarização Lula e Bolsonaro, caso não surja um candidato de terceira via unificado, onde aí parte desses votos iria para ele. Então, eu acho que a gente mantém hoje a polarização, Lula e Bolsonaro, pela ausência de um candidato na terceira via. Tirando o Moro, Ciro Gomes passa a ser, sem dúvida, o mais votado deles, que não chega a 10%. Que não chega a 10%. Então, é claro, nós temos uma campanha pela frente, numa campanha acontece muita coisa, numa campanha os candidatos se expõem, candidatos desconhecidos aparecem na campanha e crescem na campanha e, muitas vezes, são eleitos graças à campanha. Candidatos desconhecidos em abril, que nós estamos agora, pode se eleger, sim, qualquer cargo, pode se eleger, tem uma campanha aí no meio, tem muito tempo. Mas hoje, isso não está pitando, hoje. Se a terceira via não se unificar, é Lula e Bolsonaro, segundo. E é uma bobagem o negócio de Bolsonaro ameaçar Lula, porque o que acontece é que, mesmo Bolsonaro chegando mais perto de Lula, vão os dois para o segundo turno. E aí a eleição vai ser decidida no segundo turno. A tendência hoje é essa. Muito bom. Por falar em Bolsonaro, Bolsonaro voltou ao velho Bolsonaro, né? Bolsonaro golpista, agressivo, ignorante, estúpido, e junto com o seu ministro da Defesa, que soltou a nota, a famigerada nota, exaltando o golpe militar de 1964. Então, esse é o tema da nossa pauta seguinte aqui, Hélio. Como é que você viu isso, Hélio? Como é que você... o retrocesso está aí, né? Eles estão botando as garras para fora sempre, a ameaça existe, mas há quem diga também que isso é muito, muito bravata, né? Eles não têm outro caminho, eles não têm outro discurso e continuam fazendo essa exaltação. Qual é a sua opinião, Hélio? Negrão, todo ano as Forças Armadas emitem ordens do dia alusivas ao chamado 31 de março, né? Já é rotina.
Então, ontem aconteceu de novo, mas aconteceu de novo num quadro grave, porque Bolsonaro, como você disse, o Bolsonaro intensificou seus ataques, fez um ataque muito violento ao Supremo Tribunal Federal, falou de novo das urnas eletrônicas, ou seja, ele está deixando claro qual é o objetivo dele, não vê quem não quer, não vê e não se previne quem não quer. Bolsonaro é golpista, Bolsonaro é saudoso da ditadura, Bolsonaro quer uma ditadura no país como foi a de 64. E o Braga Neto, que provavelmente já foi exonerado do Ministério da Defesa depois de soltar essa ordem do dia alusiva ao golpe militar, ele é candidato a vice, provável candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro. Então, assim, surpresa não tem, mas é um absurdo que, a essa altura, ainda se homenageie o golpe militar de 64, que foi uma tragédia para o Brasil. Né? E partindo do ministro da Defesa, que, vamos dizer, é um cargo civil, mas assinado pelos comandantes das 3 Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E é uma nota mentirosa, uma nota que começa, né, quando se fala que os anseios, o golpe atendeu os anseios da população, como é que se medem os anseios da população? Pelo voto, né? Numa democracia é pelo voto. Houve alguma eleição que mostrasse que a população estava rejeitando o governo? Houve um plebiscito? Houve um referendo? Ah, não, mas pode ser por pesquisa. Houve alguma pesquisa? Houve, Negrão, sabia que houve, né? Houve uma pesquisa que mostrou que o Jango tinha apoio de praticamente 70% da população no mês anterior ao golpe. Naquele mês conflagrado sobre o qual nós temos falado aqui, o março de 64, com comício da Central do Brasil, com revolta dos marinheiros, com reunião no Automóvel Clube, com conspiração para derrubar o Jango. Foi feita, Negrão, isso se descobriu muitos anos depois, foi feita uma pesquisa pela FEComércio de São Paulo, que não divulgou a pesquisa. Ela não divulgou a pesquisa, porque a pesquisa mostrava a aprovação do Jango, em março. Essa pesquisa só surgiu depois dos anos 90, no final dos anos 90, que se soube que ela existia. E aí, Negrão, vou dar um dado rapidinho dessa pesquisa, para você ver como o Braga Neto está mentindo. Ele e os comandantes militares mentem quando falam dos anseios da população. A população ir para a rua, fazer marcha da família com Deus pela liberdade. A imprensa que a gente conhece qual é, querer derrubar o presidente da República. Os empresários quererem derrubar o presidente da República com o apoio dos Estados Unidos não é anseio da população. Parar com isso, de falar em nome do povo. Negrão, mostrou o seguinte, se o Jango fosse candidato à reeleição, o que não era permitido pela Constituição, não podia ser. Mas se havia um movimento para mudar a Constituição, para que o Jango pudesse ser candidato. Havia esse movimento, não vamos negar que havia esse movimento. Não aconteceu, mas havia um movimento de alguns setores que queriam mudar a Constituição para permitir a reeleição. Se o Jango fosse candidato à reeleição, ele ganharia em Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre. 5 cidades ele ganharia, com boa folga. Veja só, ele perderia em Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba. A pesquisa foi feita em 8 capitais, não foi uma pesquisa feita no país inteiro, mas é bastante representativa por essas 8 capitais escolhidas. Né? Em Belo Horizonte, ele perderia, mas teria 39% dos votos. Em São Paulo, teria 40%, em Curitiba, teria 41% dos votos. Não é pouco. Agora, essa mesma pesquisa mostrou que, se ele não sendo candidato, Juscelino Kubitschek era o favorito, seguido de Carlos Lacerda. E as reformas propostas pelo Jango seriam aprovadas, foram aprovadas na pesquisa. A única coisa que os pesquisados dessas 8 capitais não aprovaram foi a legalização do Partido Comunista. Aí foi rejeitada a legalização, mas as reformas de base propostas pelo Jango seriam aprovadas. Então, essa ordem do dia, Negrão, é mentirosa. Ela é mentirosa. Fala falsamente em nome da população. Houve um movimento, foi um mês conflagrado, foi uma conflagração, mas foi um golpe militar que causou enorme problema. Então, é um absurdo. Negrão, é o único país em que houve golpe militar, houve ditadura,
houve ditadura e que anos depois continua comemorando essa ditadura. Isso não acontece na Argentina, no Chile, não acontece no Paraguai, não acontece no Uruguai, não acontece no Peru, não acontece na Bolívia, não acontece na Espanha, não acontece em Portugal, não acontece na Grécia. Eu estou falando de 3 países em que houve ditadura, né, de direita lá na Europa, Na Europa, né? só no Brasil. É como a gente fala, são as famosas Impunemente, jabuticabas. né, Eliodoro? Impunemente. É isso que é grave, né? Impunemente. Está aí, né? Aliás, se ele tivesse sido punido, não estaria comemorando, né? Exatamente. Se esses militares tivessem sido punidos como foram, por exemplo, outro dia eu citei aqui o Jorge Rafael Videla, que foi ditador na Argentina. Se um Costa e Silva, que eles morreram, né? Mas mesmo condenado pós-ditadura, se um presidente da ditadura tivesse condenado como Jorge Videla foi e morrido na prisão, como Jorge Videla morreu, mas não, os ditadores trafegaram aí até falecer, eles trafegaram livremente, os torturadores estão aí até hoje, tem torturador vivo até hoje. Né? Isso é um absurdo, quer dizer, e ainda comemora, quer dizer, agora, as Forças Armadas elas se dão o papel de tutoras do país, de refletir o poder no país. Elas não são isso. Isso aí vai ser uma briga grande para conseguir mudar esse quadro, viu, Negrão? A ordem do dia de ontem, assinada pelo ministro da Defesa, que é candidato a vice-presidente da República, de um golpista, defensor da ditadura, defensor dos torturadores, a gente mostra o que vai acontecer, né? A gente está num quadro realmente muito complicado, assustador até, né? A compreensão de que a tendência, como você já sempre analisou aqui, é que se ele perde a eleição, ele pode dar o golpe. Se ele ganha a eleição, aí... Aí o golpe vem sem dúvida, né? Bolsonaro ganhar, automaticamente. for reeleito, o que eu acho que não vai acontecer, eu acho difícil, mas pode acontecer. Eu achava que ele não se elegeria em 2018, confesso aqui. Eu achava que ele não se elegeria. Eu falava, o Bolsonaro vai ter muito voto, mas não vai se eleger no segundo turno. Bom, eu falava isso antes da facada, tá? Antes da facada que eu falava aí. Depois da facada eu vi com aquela exposição de mídia que ele teve, aquela cobertura ridícula que as televisões brasileiras deram aos momentos posteriores à facada, levaria a isso. Né? Então, mas se ele for reeleito, Negrão, o golpe é inevitável, porque ele vai entrar forte, vai entrar com o Congresso o apoiando, esse centrão corrupto aí o apoiando, vai entrar com as Forças Armadas, Braga Neto, vice-presidente da República. Né? Então, a gente tem que se preparar para pior. E quem não está vendo isso, está achando que é uma eleição normal igual às outras? Tomara que seja, mas nada indica que será. Tá desconhecendo a realidade, está achando que vai ser uma eleição como foram outras no país em que não aconteceu nada, foi tudo tranquilo. Né? O Brasil não está preparado para isso. Exatamente. Vamos, então, ao baú do Hélio, que é justamente sobre o golpe de 64, como já comentou aqui, mas vamos fazer essa memória. O Hélio, inclusive, teve a vida dele muito afetada por esse golpe. Hélio, como é que foi? Você estava onde no dia 1º de abril de 1964, Hélio? Negrão, a gente tem que lembrar disso. O golpe se consumou no dia 1º de abril. Só que o dia 1º de abril, sendo o dia da mentira, os militares fizeram questão de passar a falar na Revolução de 31 de março. Então, não foi revolução, foi um golpe militar, e não foi 31 de março, foi 1º de abril. A mentira já começa aí. Revolução de 31 de março. Nem foi revolução, nem foi no dia 31 de março. Agora, Negrão, no dia 31 de março, eu me lembro, é engraçado que eu me lembro bem, eu tinha 13 anos de idade, mas eu me lembro bem que nós já saímos do colégio com os rumores de movimentação militar, de golpe militar. Brasília, capital da República, embora ainda uma cidade pequena na época, mas você tinha ali
a proximidade com o poder, as coisas se comunicavam. Nós éramos vizinhos de deputados, vizinhos de senadores, vizinhos de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque naquela época todo mundo morava nas superquadras aqui da Asa Sul, né? Todo mundo, que eu digo do poder, todo mundo do poder e os funcionários públicos, desde o contínuo, o assessorista, até o ministro, moravam em apartamentos na Asa Sul. Então, era uma coisa bastante comum ali, todos juntos, o filho do assessorista do ministério e o filho do senador jogando futebol ali no bairro juntos, né? Porque as quadras da Asa Sul naquela época eram isso. Então, havia já rumores no dia 31, movimentação. Tá. E eu tinha vizinhos, muito próximo dos meus pais, moravam no outro andar, muito udenistas, reacionários, torcendo pelo golpe. Então, eu me lembro bem dessa vizinha indo lá em casa, vai ter golpe, Lacerda, o Magalhães Pinto vão dar o golpe. Tal. Então, eu me lembro disso, eu era um garoto. Né? O dia 1º de abril, que foi a consumação, não teve aula. Já no dia seguinte, cancelaram as aulas, não teve aula, e foi aquela acompanhar a notícia pelo rádio, pela televisão, né? Não tinha internet, não tinha essa instantaneidade. E o golpe começou no dia 31 por uma iniciativa voluntariosa do general Olímpio Mourão Filho. Né? O general Olímpio Mourão Filho tinha sido da ação integralista, que é o fascismo brasileiro. Né? Ele foi um dos autores do Plano Cohen. O Plano Cohen foi uma invenção, foi forjado e atribuído ao Partido Comunista para justificar o golpe de 1937, a instauração do Estado Novo. Então, ele já tinha um perfil de conspirador, né, e de fascismo. Ele começou lá o movimento, inclusive tentaram contê-lo no dia 31. Espera aí, não é para ser agora, vai ser mais na frente, porque já estava sendo tramado o golpe. Mas ele se antecipou, ele falou, não, eu vou pôr minha tropa na rua. Tal. E o dia 31 foi aquele dia conturbado. Agora, na noite do dia 31 para a madrugada de abril, é que realmente começou a movimentação do golpe, e aqueles que queriam adiar o golpe, como o Marechal Castelo Branco, que era o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Costa e Silva, que estava num cargo burocrático, o Marechal Adhemar de Queiroz, o Marechal Cordeiro de Farias, que já estava na reserva. Aí eles começaram a se movimentar no dia 1º, foram para apartamentos, começaram a telefonar, as tropas começaram a movimentar. Então, o dia 1º é que foi decisivo. E a gente, depois, com o tempo, tem notícia. Quem quiser saber muito disso, tem os livros do Hélio Gaspari, viu, Negrão? São, acho que, perfeitos para relatar todos esses fatos. E aí os Estados Unidos atentos, viu, Negrão? Tem relato de reunião com o cônsul dos Estados Unidos em Belo Horizonte, tem relato de reunião com agentes da CIA, com o coronel Vernon Walters, que era o adido militar da Embaixada Americana, o próprio embaixador americano conversando com o presidente Lyndon Johnson e acertando o envio de uma força naval para o Brasil. Então, toda essa articulação já existia. O Olímpio Mourão e um outro general mineiro lá, mineiro não, que estava em Minas, Carlos Luiz Guedes, que era o comandante da Infantaria Divisionária, então mandaram suas tropas de Juiz de Fora para o Rio, e o golpe se consumou no dia 1º de abril. Então, golpe militar de 1º de abril, foi um golpe militar. Bom, Negrão, eu era ginasiano, como se dizia na época, né? Então, eu vi dia 1º, eu me lembro bem, eu não lembro que dia que foi, mas eu lembro das tropas da Polícia Militar de Minas Gerais chegando em Brasília e passando pelo Eixão. Eles foram acampar no Teatro Nacional e na Universidade de Brasília, invadiram a Universidade de Brasília, mas eu não era politizado, Negrão, eu não era politizado, e eu tinha uma divisão em casa. Minha mãe era mineira, juscelinista, PSD, votava em Juscelino. A família se conheciam, inclusive. As famílias se conheciam. Coisa de mineiro, né? De Belo Horizonte, aquela coisa. E meu pai, que também foi criado, era carioca, mas criado em Minas Gerais, não, ele era UDN. Meu pai era da UDN, tinha votado no brigadeiro Eduardo Gomes, no Marechal Juarez Távora,
Então, assim, havia uma certa divisão em casa. Mas o Juscelino apoiou o golpe. A verdade é essa, o Juscelino apoiou o golpe. Né? Então, Negrão, eu só me dei conta mesmo, aí eu falei assim, esse dia, 1º de abril, mudou a vida de muita gente. Mudou a vida de muita gente, porque você passou a ter uma ditadura. E deputados foram. Eu tinha colegas que, de repente, foram embora de Brasília. Por quê? Porque os pais trabalhavam no governo do Jango. Eu tinha um colega, Paulo César, que era gaúcho, o pai dele era do Serviço de Informações do Jango. Ele sumiu de Brasília, mas sumiu mesmo. Assim, quando voltaram às aulas, no dia 3, 4, sei lá, de abril, que dia que voltaram às aulas, ele já não foi mais. Se mandaram. Eu tinha um vizinho de porta, que o pai trabalhava com Jango, também foram embora de Brasília. Então, assim, mudou a vida. Deputados caçados, né? E prisões, muita tortura já naquele primeiro momento. Eu fui tomar ciência das coisas mesmo, Negrão, quando eu fui para o 2º grau, quando eu fui para o chamado colegial, na época, que é o ensino médio de hoje. Aí eu comecei a militar no movimento estudantil, já em 66, quando eu tinha 15 anos de idade, foi meu primeiro ano. Militei intensamente no movimento estudantil, em 67 cheguei a ser expulso desse colégio, então você vai vendo, assim, já tive que mudar de colégio, não pude formar naquele colégio. Em 68 eu estava no Elefante, foi aquele ano buliçoso, né? Aquele ano de morte do estudante Edson Luiz Lima Souto no Calabouço, no Rio, restaurante do Calabouço, no Rio, manifestações, passeata. Nesse ano eu ingressei, como você sabe, numa organização clandestina chamada Ala Vermelha do Partido Comunista do Brasil, uma dissidência do PCdoB, do qual você foi integrante. E, a partir daí, Negrão, a minha prioridade, como de meus colegas, passou a ser combater a ditadura. A prioridade absoluta era combater a ditadura e com risco. Né? Naquela época, todo mundo, até os inocentes, os que não faziam nada, corriam risco, porque o pessoal precisa entender o que é ditadura. Ditadura, você está com raiva do teu vizinho e você é um policial, você denuncia aquele vizinho ali como comunista, e ele vai ser preso, ele vai ser torturado, porque eles vão querer saber o que ele não sabe. Isso aí é muito comum. Os caras torturavam achando que a pessoa sabia o que muitas vezes ela não sabia. E muitos inocentes. Nós temos um caso famoso, eu não quero entrar nesse mérito, do Wilson Simonal, que recorreu a um agente para ameaçar uma pessoa. E isso aí foi o fim da carreira do Simonal, mas não vamos entrar nessa conversa que é muito complicada. Mas, assim, o guarda da esquina, né, é o famoso guarda da esquina. Então, as pessoas mudaram. E, realmente, Negrão, a vida a gente muda. Eu já relatei aqui prisões, né, julgamento. Felizmente, eu fui absolvido por falta de provas, porque, na verdade, eu reconhecia toda a minha atividade no movimento estudantil, mas nunca reconheci que eu era militante da organização, nem qualquer envolvimento com ações armadas. Então, eu não tinha prova, tinha denúncias de outros, né? Mas eu fui absolvido pela Lei de Segurança Nacional. Mas isso aí vai mudar a sua vida, você começa a ter restrições, Hoje eu vejo essa juventude aí planejando ir para o exterior, planejando fazer intercâmbio, não tinha nada disso naquela época, né? Era inviável você pensar, se você estava dedicado àquela luta, você imaginar, você ir embora por necessidade, porque não tinha mais como ficar no Brasil. Eu, felizmente, consegui ficar, mantive uma atividade clandestina, fiquei meio no subterrâneo, entre 71, quando eu fui preso a última vez, vamos dizer, foi 70, 71 que eu tive preso, né? Mas a partir de 71, eu me dediquei ao jornalismo, mas continuei subterrâneo. E só em 76 eu fui demitido da Globo, porque cavaram o meu passado, o governo mandou me demitir da Globo, eu era chefe de redação da Globo aqui em Brasília. Eu devia ter pedido reintegração, né, Negrão? Quando veio a anistia, devia ter pedido reintegração na Globo, estava bem de vida se eu tivesse continuado lá.
fui demitido da Globo, e aí nós começamos a entrar no movimento sindical. Eu vou resumir, né, Negrão? Aí foi sindicato, sindicatos jornalistas, presidente de sindicatos. Isso aí vai mudando sua vida. Quer dizer, talvez nada disso tivesse acontecido se não fosse o golpe, porque não sei como é que seria, a gente não sabe, é o famoso se, né? Mas sindicato, depois fundação do PT, fui fundador do PT, executivo do PT, deixei o PT. Então, assim, as vidas de muita gente mudou, Negrão. E eu acho que as pessoas que não sabem o que foi o golpe militar deveriam ler depoimento. Nessa época sai muito depoimento, deveriam ler os depoimentos dramáticos de pessoas que foram presas, torturadas, que tiveram filhos torturados, que receberam injeção para impedir que produzisse leite e amamentasse seus filhos. Teve isso, Negrão. Teve isso com a jornalista Rose Nogueira. Ela estava amamentando o filho, eles tiraram o leite dela para ela não poder amamentar o filho. Tem depoimentos trágicos, tem depoimentos de torturas terríveis, né, de perseguições, de famílias sendo perseguidas em função da atividade não dos pais ou dos irmãos ou dos filhos, mas da pessoa que eles perseguiam, e eles iam atrás da família, prendiam a família para chantagear o preso ou aqueles que eles queriam prender, os assassinatos a sangue frio, os suicídios forjados, como o do Vladimir Herzog. Isso é por um lado, o lado da violência desumana, né? que é difícil a gente acreditar, mas tinha censura, tinha repressão, tinha gente perdendo emprego porque eles achavam que era contra a ditadura, então perdia o emprego. Tinha corrupção, tinha muita corrupção, negão. Tinha muita corrupção. Apenas não era divulgada, porque a polícia, é que nem no governo Bolsonaro, toda a máquina estava em poder dos militares. Então, a Polícia Federal não investigava, o Ministério Público era covarde, não fazia nada, estava sob controle. A imprensa não podia publicar, a que queria publicar não podia, a outra não queria, porque era submissa à ditadura, tipo Globo, né? Mas a que queria publicar como Estado de São Paulo era censurado. Então, assim, é o pior dos mundos, né? E eu acho que a gente tem que estar sempre atento a isso para que não volte, porque o que Bolsonaro quer é que isso volte, é que ele tenha poder absoluto, que as Forças Armadas dominem o país, e hoje esse empreguismo de militares que tem hoje ganhando 50, 60, 100 mil reais por mês, isso aí triplicaria, né? Porque teria que agradar, como ele agrada os militares, só dá aumento para policial, só agrada militar, resolve o problema de policiais e militares, por quê? Porque ele quer essa base armada para ele. E a gente tem que estar atento, Negrão. A gente tem que estar muito atento para isso. A ditadura, esse 1º de abril, que é hoje, significou 21 anos de ditadura. 21 anos de cerceamento de liberdades, de controle total sobre a sociedade, né? E também sem esse mito de que houve crescimento econômico. Em determinado momento houve um crescimento econômico profundamente desigual. A miséria continuou, os setores foram beneficiados, mas a miséria continuou. Depois foi o caos. O governo militar terminou com uma hiperinflação que só foi resolvida depois, no governo do Itamar Franco, já na democracia. Então, a gente tem que destruir esses mitos da ditadura. Havia segurança. Não havia segurança nenhuma. O país era outro. O país era muito menor do que é hoje. Né? Não era questão de que havia segurança. Né? Havia roubos no MV, havia assalto, havia esquadrão da morte, havia tráfico de drogas também, inclusive cometido pelos próprios militares. Né? Não havia essa segurança toda. É claro, a sociedade mudou. Qualquer país do mundo, nos anos 60, era mais seguro do que é hoje. Isso aí pode incluir Estados Unidos, pode incluir a França, pode incluir qualquer país que vocês quiserem. Né? Então, a gente tem que destruir os mitos da ditadura e mostrar que ela não pode voltar, não, Negrão. E o que o Bolsonaro, o Braga Neto e tantos outros querem é a volta da ditadura no Brasil. Aí os jovens que hoje não têm conhecimento disso, Negrão, é que eles vão ver o que é viver numa ditadura. Espero que isso não aconteça. Exatamente, Hélio. Interessante, ontem você compartilhou um card no grupo que a gente participa junto, no Memória, de Verdade, e que
forte, né, mais importante para mostrar para os jovens, e eu compartilhei num grupo de amigos que é justamente de Goiânia, onde depois que minha família saiu de Brasília, nós fomos morar em Goiânia no início da década de 70, e houve umas reações, né, concordando e outras não, e um dos amigos veio falar comigo no privado, e eu falei para ele: você lembra quando a gente estudava no Bárbara, que era uma escola, e que uma professora que resolveu nos dar aula de inglês aos sábados foi perseguida, e que meu pai, né, fez um abaixo-assinado para defender a professora. Meu pai passou uma semana preso, né, porque fez um abaixo-assinado, né? E aí depois eu falei para esse meu amigo: você lembra lá no início, quando morreram meus dois irmãos, e eu também fiquei doente com meningite, porque o regime militar não permitiu que se soubesse que existia uma doença matando, né, num país que estava sob o regime médico. Enfim, eu fui fazendo uma série de lembranças para ele, até que ele falou: não, realmente. E o argumento dele é que a gente andava nas ruas e não tinha violência, né? Que era uma falácia, porque tinha. Quantas vezes nós mesmos fomos presos, né, pela polícia? Mas eu só queria agregar mais um ponto aqui. Não, é isso mesmo, Daniel. O pessoal acha que era só quem estava envolvido na luta contra a ditadura que era vítima. Qualquer um podia ser vítima, como o caso que você contou aí do pai. O cara tinha uma desconfiança qualquer, um inimigo fazia uma acusação. Você sabe, Negrão, vou só citar rapidamente aqui, nosso tempo já foi longe. Você sabe que grande parte dos presos de Guantánamo, os muçulmanos presos em Guantánamo, eram inocentes, sabe por quê? Porque os Estados Unidos chegaram no Afeganistão e ofereceram recompensa a quem entregasse membros da Al-Qaeda e de outras organizações consideradas terroristas. Então, pessoas querendo dinheiro entregavam inocentes. Diziam inocentes: olha, esse cara aqui é da Al-Qaeda, ele já cometeu ato terrorista tal. Recebia a recompensa dos americanos, os americanos iam lá, pegavam o cara, vendava o cara, amarrava o cara, punha no avião e levava para Guantánamo. E o cara inocente. Isso aí acontece em qualquer regime de força. E acontecia no Brasil. As pessoas entregavam outras por vingança, porque a namorada olhou para o cara, então o cara ficou com raiva. As pessoas têm que ver isso. E aquilo, só para terminar, né, aquela imagem que eu coloquei ontem, pessoas me perguntavam: mas o que era aqui que acontecia com que era um pau de arara, em que os presos eram pendurados no pau de arara. Aí, quando você conta, os caras espantam. Você fala assim: olha, pendurava no pau de arara para espancar com bastão, para dar choque elétrico, o cara ali pendurado e levando choque elétrico, inclusive nos órgãos genitais, né? E outras violências que se cometiam no pau de arara. E as pessoas não têm noção disso. Embora isso, Negrão, eu não duvido que até hoje, porque até pouco tempo era comum nas delegacias de polícia com presos comuns. Até pouco tempo, eu não sei hoje como é que está aí pelo esse interior do país, mas era comum, até o pau de arara ainda existia para presos comuns, pessoas presas em delegacias de polícia. Né? Isso tudo tem que acabar, isso tudo não é possível conviver ou desejar isso de volta, Negro. E se você não deseja, esse é o pior inimigo. E você já tratou desse tema aqui no passado, mas a questão da polícia, sobretudo a polícia militar, a herança, uma das heranças que a gente tem até hoje da ditadura militar é esse comportamento da polícia, né? Como você já abordou aqui, quem comandava as polícias eram os coronéis do Exército, até na ditadura. E eu servi, voltando a Goiânia, servi no Exército em 1979, em Goiânia, e tinha como punição, dentro do quartel, o pau de arara. Eu assisti pau de arara. Tem um rio que fica perto, hoje não existe mais o 42, que era o batalhão que eu servi, hoje é a 3ª Brigada de Operações Especiais, mas a gente chamava o rio João Leite, que é o John Mick, que hoje é o reservatório de água de Goiânia e região, a gente chamava de John Mick, e o pau de arara era as pessoas, além de estar no pau de arara, era jogada dentro do rio, retirada os soldados. E tinha um outro tipo de tortura também, Hélio, que era chamado pau argentino. Esse pau argentino, eu fui torturado nesse pau argentino. Não dá para descrever aqui como é. Ele é menos severo, vamos dizer assim, do que o pau de arara, mas é muito, 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 muito ruim esse tipo de tortura. Então, estou dizendo isso porque essa herança
da formação das nossas polícias militares, que são hoje, vem disso. Até corpo de bombeiros, né? Estou aqui em Cuiabá, como você sabe, os nossos espectadores também devem saber, aqui foram mortos alunos do Corpo de Bombeiro porque foram aplicadas torturas neles que permitiram isso. Então, essa é uma herança nefasta Não, Negrão, da ditadura. nós estamos estendendo a conversa, mas eu acho que o Brasil é o único lugar, o único país que tem corpo de bombeiro militar. Por que bombeiro tem que ser militar? Por que corpo de bombeiro militar? É o único país, é a herança da ditadura. Corpo de bombeiro militar. Bombeiro é uma atividade civil, não é uma atividade militar. E o bombeiro é tratado como militar, ele funciona como militar. E a herança, você tem toda a razão, a polícia militar, esse fascismo latente nas polícias militares brasileiras, é uma herança mesmo da ditadura, em que elas foram treinadas para serem forças auxiliares do Exército no combate ao inimigo interno, né, que eles chamam de inimigo interno, para aqueles que se opunham à ditadura e queriam a volta da democracia. Exatamente, Elidório. O tema é instigante, mas infelizmente nosso tempo está se esgotando. Agradeço você. Hoje é sexta-feira, né? Vamos todo mundo aí descansar. A gente vai voltar na segunda. Agradeço, Hélio, agradeço você e peço aí quem estiver aqui na TV 61, se inscreva no canal, ajude a impulsionar aqui o nosso programa, e se estiver na TV 247, faça o mesmo. A campanha lá é para chegar a 1 milhão de inscritos. Grande abraço para todo mundo, obrigado aí. Até mais.